bastante é que Deus está conosco. Seja conosco, vai, né? Chegaremos lá, né? Nós temos aqui um convite de casamento. Caleb Amorim e a Ruth, a realizar-se às 18h30 do dia 9 de novembro de 2013. Diz que é na Chácara Paraíso do Sabiá, Rua João César Filho, 195, Bom Sossego, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, viu? Então, se alguém puder estar ali, né, para dar um apoio a esse casamento, né? Graças a Deus. Poderia depois o diácono fixar lá no quadro, por favor. Obrigado. E depois desse casamento vem o casamento do Marlon. O Marlon logo em seguida, né? O Marlon está aí? Está lá? Ah, já foi visitar a noiva, tá vendo? Tá bom, né? Graças a Deus. Fugiu, tá vendo? Foi com a turma também? Ele e o João Batista. O João Batista também está querendo uma noiva, né? Já? Já também? O pessoal não está brincando não, né? Buscando as mineiras, né? Graças a Deus. Bom, vocês estão bem, felizes? Graças a Deus. A irmã Marta, lá de Piratininga, São Gonçalo, avisou que viaja, né? Que viajou devido ao problema de um parente. Então ela está viajando. Tem mais algum aviso? Está tudo certo? Bom, nós vamos ler na Palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Quem trouxe a mensagem? Quarto-ceiro, levanta a mão. Vou ver. Quem trouxe? Quem trouxe? Levanta bem alto assim para a gente saber. É porque não tem? É porque os irmãos não têm? Quem não tem os selos? Também a proporção não é tanta, né? Eu pediria ao irmão Jádio para, se os irmãos querem ter a coleção dos selos, depois fale com o irmão Jádio Ferreira do Carmo. Apocalipse capítulo 6 é onde estão os selos, começando com o versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer.
E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? No capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Deus abençoe sua santa palavra. Podeis assentar. Em Mateus 24, São Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre todos os selos, como está aqui em Apocalipse 6. Mateus 24. Vocês depois poderão fazer a leitura e aí ver que
que ele também termina falando sobre os 6 selos, mas o 7º ele omitiu. No capítulo 24, versículo 36, ele diz: porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então ele omitiu o 7º selo. Por isso, quando o profeta irmão Branham foi-lhe dado os 7 selos, e para que ele tivesse a vindicação dos 7 selos, houve uma aparição dos 7 anjos nos céus, fazendo o rosto do Senhor Jesus Cristo, conforme está em Apocalipse 1. Então nós não devemos confundir a aparição com a vinda do Senhor. Ali não foi a vinda do Senhor pela segunda vez, porque ele veio a primeira vez para redimir o seu povo, derramar o sangue. Ele vem a segunda vez para nos raptar, o arrebatamento. E pela terceira vez ele virá encarnado. Nós vamos ver isso aqui no 4º selo. Agora, por que nós vamos dar uma lida no 4º selo? Porque os demais selos, irmãos, passados, por exemplo, o primeiro selo foi o cavalo branco. E Satanás, tentando imitar o Senhor Jesus Cristo, que virá em Apocalipse 19, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentado num cavalo branco, e todos os seus seguidores atrás dele, a noiva. Ele virá escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Da sua boca sairá uma aguda espada de 2 fios, para matar todos os seus inimigos. Ali a noiva estará com ele. Porque se nós olharmos em Apocalipse, está da seguinte forma: o capítulo 1 de Apocalipse fala sobre a revelação do Senhor Jesus Cristo. E ele está ali em Apocalipse 1, não mais como sacerdote. Por isso é que veio aquela aparição dos 7 anjos com a cabeleira branca. O próprio irmão Branham pensou que ali estava o Senhor Jesus Cristo glorificado somente. Ele estava ali glorificado. Não era mais o Senhor Jesus Cristo de Isaías 53. Ali agora, ele não mais como sacerdote, conforme está em São João capítulo 5, versículo 27, que a ele, o Filho do Homem, foi dado o poder de julgar. Por isso, se cumpre ali, irmãos, em Apocalipse 1, o Senhor Jesus Cristo com a cabeleira branca. Não obstante, ele faleceu no Calvário com 33 anos e meio. Aí o profeta chegou à revelação de Deus que aquela cabeleira branca, como os juízes na Inglaterra, etc., mesmo não obstante sendo novos, mas eles punham uma cabeleira na cabeça, branca, que significa experiência, que significa idade, etc., ancião. Então, por isso é que veio aqueles 7 anjos
Simplesmente isto, para vindicá-lo, para ele pregar os 7 selos. Agora vocês podem notar que lá em Apocalipse 1, ele vem com a cinta no peito, não mais na cintura, porque na cintura seria sacerdócio. Agora a cinta no peito, aí é juiz. Por isso então ele aparece no capítulo 1 de Apocalipse, ele se revela. A palavra Apocalipse significa tirando o véu. Então ele se desvelou, ele se mostrou na forma agora como ele está. Aliás, ele vai aparecer pela última vez com os sinais dos cravos na fronte, pela última vez para Israel. E não mais haverá marcas no seu corpo. Isso significa que nas bodas do Cordeiro, quando nós nos assentarmos lá, irmãos, para ceiarmos pela última vez também, ele é quem vai servir. Mas nós não veremos mais os sinais dos cravos, nem os dos espinhos na fronte. Amém? Porque a noiva vai coroá-lo como rei. É a noiva quem vai coroá-lo. Ele agora ainda não é rei. Ou seja, ele virá como rei no milênio. A noiva vai coroá-lo e ele será rei. Porque agora, nesse instante, ele reina é no seu coração, é na sua vida. Ele está entronizado no seu coração, porque esse reino que está aí não é o reino do Senhor Jesus Cristo. Esse é o reino satânico. Esse é o Éden satânico. Quando for destruído, ou seja, haverá o Armagedon, que é a guerra que vai purificar a terra para que ele possa voltar e pisar aqui. Porque agora ele não pisa aqui, irmãos. Você pode ver isto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Irmãos, eu não quero que vós sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E ali diz, no versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é essa mensagem que nós estamos, de Malaquias 4, 5, 6 e Apocalipse 10, 7. Esse é o alarido. É o alarido de Mateus 25. Vocês lembrem que foi à meia-noite que houve um grito, um alarido. E esse alarido foi: eis aí vem o noivo. Como as virgens estavam dormindo, elas despertaram. Então está havendo um despertamento no mundo, irmãos. Nunca houve busca do Espírito Santo como agora. Só que entre tantas buscas do Espírito Santo, de forma errada, como também o novo nascimento é pregado de forma errada, há um verdadeiro batismo com o Espírito Santo e há um novo nascimento verdadeiro. Então, a verdadeira noiva de Cristo, ela estará esperando a revelação do rapto, disse o profeta na mensagem, o rapto. Então a noiva, ela sabe o que ela quer, ela tem discernimento. Por isso que a noiva está buscando não tão somente o Espírito Santo para a lamparina, mas como também num depósito. Por isso, quanto mais do Espírito Santo você buscar, é melhor. Não economize do Espírito Santo, irmão. Não faça como aquele peixinho do tamanho de uma polegada que desperta de manhã, disse o profeta, e olha para o mar e diz, hoje eu vou beber pouquinha água, porque senão vai acabar.
não é? Não economize do Espírito Santo. Economize energia, economize água, economize sabão, economize roupa, lave direitinho para ela durar mais. Economize outras coisas, mas não economizemos, irmãos, por favor, do Espírito Santo. Quanto mais, melhor. Leia Mateus 25 e você vai compreender isto. Que as virgens nécias, elas só tinham azeite na lamparina, mas as prudentes tinham tanto na lamparina como também no bojo. Aí as nécias disseram: dá-nos um pouco do vosso azeite, vendei. Aí a noiva prudente disse: não, vá e compre naqueles lá que vendem. Agora, aonde é que a Virgem Nécia vai buscar o Espírito Santo? Porque ele será tirado. O Espírito Santo será tirado. Então, porque ela é Virgem Nécia, vocês notem que ela não é prostituta. São 5 virgens, poderia ser 1000, é um número qualquer. Jesus resolveu falar que eram 5 prudentes e 5 imprudentes, mas poderia ser um outro número, claro. Ali é um simbolismo, é uma metáfora, mas uma metáfora aberta, simples de se entender, desde que você tenha recebido a mensagem do 7º anjo, o alarido. Então, ali vocês veem que elas foram comprar, mas aí já é grande tribulação, irmãos. Porque, veja bem, Apocalipse 1, a revelação de Jesus Cristo. 2 e 3, eras da igreja. No 4º capítulo, a noiva é arrebatada, porque João é tipo da noiva, e João foi arrebatado no 4º selo. Aí a noiva só volta no capítulo 19, irmãos, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para julgar agora mesmo, daqui a pouco começa o julgamento. Aí a noiva vai se assentar para julgar, conforme 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então pesa sobre a noiva esta responsabilidade de julgar o mundo. Por isso é que de nós é pedido mais. É pedido mais. Se você não se importa com a sua vida, com a consagração, com a santificação, em ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, isto prova que você não está interessado em estar ali para julgar, mas sim para ser julgado. Porque há 2 tipos de salvação. Uma especial, que é por eleição e predestinação para a noiva, e a outra comum. E os tipos estão na Bíblia, como por exemplo, Enoque foi arrebatado e Noé passou pela grande tribulação. Há outros tipos na Bíblia, acerca, por exemplo, Abraão, tipo da noiva, que foi lá para os carvalhais de Mamré, e lá ele teve um encontro com Melquisedeque. Comeu pão com Melquisedeque, lavou os pés de Melquisedeque, teve a ceia com Melquisedeque, antes de haver tido o sacrifício no Calvário. Ele já ceiou com Melquisedeque. Coisa linda isso aí, lá nos carvalhais de Moré. Mas Ló estava lá onde? Em Sodoma, Gomorra, tipo do salvo comum. E vocês veem que ele afligia o seu coração todos os dias, se assentando na porta da cidade, por causa do pecado do povo. Esse foi Ló. Agora, quanto mais a noiva,
Por isso é que nos chama a atenção demais Ezequiel capítulo 9. Quando Deus pediu que fosse marcado todos aqueles que gemiam, choravam por causa do pecado do mundo. E os demais foram mortos, implacavelmente, tanto velhos como pessoas normais de idade, de menos idade, até crianças, porque não tinham a marca. E aí saiu um homem com tinta, vestido de branco e com a tinta marcando cada um. Então o selo de Deus já está aí. E também a marca da besta está aí. Desde Caim e Abel já estava sobre a terra. Porque Gênesis é o início de tudo. Você vai encontrar tudo em Gênesis, que significa o começo. Tudo começou lá, irmãos. Agora, Apocalipse mostra o fim. Por isso é que as pessoas usam dizer, nós estamos no Apocalipse. Todavia, nós entendemos, irmãos, por exemplo, que o primeiro selo, branco, cavalo branco, ele teve como um antagônico, como seu antagônico, conforme Apocalipse 4, 7, que eram 4 seres viventes, enquanto saem 4 cavalos, saem os 4 seres viventes. Quando saiu o cavalo branco, ele enfrentou qual animal? O leão, certo? Quando ele veio montado no cavalo vermelho, ele encontrou agora a igreja em outra unção, não mais no leão. Leão foi a igreja primitiva, poderosa. E aí ele não alcançou nada, ele não conseguiu nada. Principalmente porque ele saiu com arco, porém sem flecha. O que um guerreiro faz sem flecha? É só o arco. Mas aí ele sai agora no cavalo vermelho e foi-lhe dado uma grande espada para matar, para destruir. Aí ele encontrou agora a igreja no espírito de um boi. O boi nasce, serve e depois vai para o matadouro. Assim foi a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais matava, mais surgia, iam brotando assim, ó. Diz que lá chegou a ter enxurrada de sangue, de tanto matar pessoas. Muitos e muitos deram as suas vidas e permaneceram firmes. Nós não vamos entrar nisso. Aí Satanás, vendo que matava e não conseguia de forma alguma calar a boca, os cristãos iam para as arenas cantando hinos, louvando a Deus. Deus não os abandonou, irmãos. Deus estava com eles ali. Deus esteve com eles. Aí então, o diabo mudou de tática. É a era mais longa que existe, é a chamada Era das Trevas, porque agora ele veio montado num cavalo preto. Mas, irmãos, aí Deus levantou os reformadores, porque para vir combater o cavalo preto veio o quê? O homem. Isso significa o quê? Inteligência. Significa olhar para cima. Aí Deus trouxe Zwinglio, Knox, Calvino, trouxe Finney, Moody, até chegar em João Wesley. E outros tantos reformadores, os quais nós não vamos citar, mas se você quiser, tem um livro sobre esses heróis. Até culminar, irmãos, com a era
de Filadélfia, porque as eras combinam com os selos. O profeta diz isso aqui, nessa mensagem do quarto selo. Se vocês trouxeram, vocês podem ver o profeta falando isso aqui na página 33. Ele fala sobre os selos, e ele diz que os selos, aqui vê você, no 142, vê você como as eras da igreja enquadram perfeitamente com os selos. Então ninguém pode dizer que os selos são menos do que as eras, nem as eras são menos do que os selos, porque um faz parte do outro. E quando o profeta pregou as 7 eras da igreja, houve uma vindicação de um anjo que veio e desenhou as eras conforme ele havia feito no seu script antes de pregar, vindicando assim, diante de umas 400 pessoas, as eras da igreja. E vale ressaltar que Livesey, ele fez a correção da gramática, etc., e isso foi feito após 63. Tá? A outra, que precisou ser corrigida, ele pregou e depois houve as correções. Então não há como escapar os pseudos intelectuais da mensagem. Eles tomam certas datas para contestar determinadas coisas. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela segue caminhando, né? Não é? Olha aqui. Enquadram perfeitamente com selos e sabemos que é a verdade. O Espírito Santo não comete erros. E quando terminamos as eras, ele nos deu uma grande vindicação. Parágrafo 142 do quarto selo. Então, os 4 seres viventes, que são os 4 evangelhos. Vamos lá. Leão, boi, homem, águia. Nós estamos no Evangelho de João agora. Então, esses 4 animais, eles saíram para combater Satanás montado no cavalo. Só que ele, irmãos, no primeiro cavalo ele não teve nome, no segundo também não, no terceiro, mas agora no quarto, conforme nós vimos ali, ele recebe o nome de quê? Morte. Agora, o profeta irmão Branham, irmãos, ele diz aqui, porque o 5º selo são as almas debaixo do altar. Esses são os judeus que foram martirizados. Por isso eles receberam roupas brancas. Quem são esses que vieram de grande tribulação? A noiva não passa pela grande tribulação, irmãos. Então, isso foram os mártires. Só existe uma coisa igual: noiva e mártires. É que eles lá dizem assim: até quando? A noiva também, quando parte, ela está lá agora, como os mártires, dizendo assim: até quando, Senhor? Eles estão querendo que nós cheguemos à perfeição para que haja o arrebatamento. Eles vão vir, e aí, conforme eu citei e não terminei, 1 aos Tessalonicenses, Jesus não vai pisar agora na terra. Vem o alarido, vem a voz de arcanjo, que é a mesma voz que ressuscitou Lázaro do túmulo, vai ressuscitar os mortos. A voz vai sair da noiva. Não é irmão Branham ou Jesus Cristo andando no meio dos túmulos aí, ó, e chamando as pessoas, não. Haverá um poder na noiva
haverá um batismo com o Espírito Santo coletivo na noiva, e isso é que chamará os mortos em Cristo. Aí eles vão ressuscitar. Isso é citado nas mensagens sobre o Espírito Santo e perguntas e respostas. E eu não vou entrar nisso agora, mas vocês conhecem. Indubitavelmente é isso que vai acontecer. Agora, será o poder na noiva. Será quando nós nos posicionarmos, cada um se posicionando na mensagem, na palavra. Isso é que trará a eles. Ele fala disto na mensagem sobre as 70 semanas de Daniel, que o Senhor Jesus Cristo não vai entrar no meio dos túmulos para chamar os mortos. Esse poder vai estar na noiva. Então, eu estou citando as mensagens, não são os meus argumentos. Agora, veja bem, quem lê a mensagem entende do que eu estou falando. Porque tem pessoas tão engraçadas que elas entram em certos detalhes da mensagem, mas sem conhecer a mensagem. E eles criam uma interpretação na cabeça e eles se tornam assim, é o que eu chamo dos falsos intelectuais da mensagem, ignorantes, por não conhecerem a mensagem, porque é preciso ler, conhecer, porque a fé vem pelo ouvir. Então começa primeiro, é aqui, ó, e aqui, ó, no ouvido. A fé começa aqui, ó, é você ouvir, é você estudar. Está aqui, ó, onde está o córtex, o hipotálamo, onde está o cérebro, o cerebelo, essa coisa intricada aqui que Deus fez, que ainda é um campo desconhecido. O coração não, o coração já foi. Hoje eles tiram um coração, põem outro, põem safena, troca mamárias, etc e tal, e se tornou uma coisa rotineira. Mas a mente não, aí é um campo ainda desconhecido, irmãos, intricado, viu? É muito intricado. É tanto que quando às vezes acontece um crime igual esse que aconteceu aí, eles pensarem que um rapaz está envolvido, de 13 anos, eu não sei, eu não entro nesses detalhes também, não canso a cabeça com isso, mas eles estão procurando agora, depois de tudo que aconteceu, provar. Uns querem provar que foi o garoto, aí eles dizem, não, mas um menino de 13 anos tem capacidade. Tem mesmo. Hoje os meninos, as crianças, outro dia a minha neta, eu estava com um tablet, e ela chegou e ela fez um toque lá assim, e veio à tona algo. Ela virou para mim e falou assim, precisa da minha ajuda? Com 5 anos de idade. Aí eu ri, eu achei isto muito, muito gostoso, né? O senhor precisa da minha ajuda? O senhor quer minha ajuda? Então, hoje as crianças estão assim, irmãos. E é perfeitamente, como se diz, viável que esse rapaz tenha feito isso, mas nada está provado. Virou controvérsia, porque aí eles entram pelo campo da psicopatia, da esquizofrenia, e nós sabemos que um psicopata ele pode planejar algo e fazer coisas fantásticas. Eles planejam, às vezes melhor do que as pessoas normais, porque eles criam uma obsessão sobre uma coisa e ali eles vivem um campo, um reino à parte, até executarem aquilo. O esquizofrênico, o psicopata. E ele já nasce com essa anomalia congênita. Ou seja, os filhos de Caim, eles já nascem caimitas, e os filhos de Deus já nascem filhos de Deus. Para vocês entenderem, não deixemos isso de lado. Mas veja, Satanás mudou de tática então, não é?
Mas nós devemos observar o seguinte, que Jesus não vai pisar na terra, porque diz assim, que nós, juntamente com aqueles que vão ressuscitar, iremos encontrar o Senhor aonde? Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E no final diz assim, irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, veja bem, nós estamos tentando aqui formar uma base para nós entrarmos no quarto selo, irmãos. Porque aqui o profeta irmão Brana, porque há uma controvérsia muito grande em torno do sétimo selo, mas o sétimo selo é silêncio, irmãos. Ninguém sabe o dia nem a hora. É um campo assim, como se diz, real, mas que nós não devemos, como diz o profeta, formar grupinhos ou tentar interpretar. Se o próprio Senhor Jesus Cristo omitiu, ele diz, desse dia, daquele dia, ninguém sabe o dia nem a hora, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, se ele falou, por isso é que o profeta diz assim, que quando aquela mulher veio e tocou na veste dele, ele também não sabia quem era que tinha tocado nele. Ele disse assim, alguém me tocou, disse o profeta. Aí ele começou a olhar um por um da multidão, até que ele achou ela. Aí quando ele achou, ele viu que tinha saído virtude dele, aí ela confessou, fui eu, Senhor. Agora, vocês acham que Jesus Cristo estaria mentindo? Ele é mentiroso? Ele sabia e não sabia? Ele sabia e não sabia, irmãos? Ele brincou com aquilo? Ele brincou? Não, Jesus não é um palhaço. Jesus não é um humorista. Ele disse, alguém me tocou. E também quando ele disse assim, ninguém sabe, ele não estava brincando. Nem eu sei. Por quê? Porque o profeta diz que quando houve esta meia hora nos céus, houve silêncio total, ninguém se moveu no céu, ninguém nem piscou uma sobrancelha, porque senão Satanás saberia, ele é muito esperto, ele é a força abaixo de Deus, ele é a força mais poderosa que existe, é Satanás. Ele está abaixo de Deus, ele só não tem o poder criativo, irmãos, mas ele pode até se manifestar como um anjo de luz, viu? Por isso é que preciso muito do Espírito Santo. Nós precisamos muito do Espírito Santo e de discernimento. A noiva precisa de discernimento. Então, amados, Satanás, agora vem com o nome de morte. E aí há uma controvérsia muito grande, as pessoas pegam o sétimo selo e aí trazem tantas complicações, mas é tão simples, pegue o sétimo selo. Irmã Brana diz, ninguém sabe, viva uma vida pura, procure se encher do Espírito Santo, mas sempre alguém está cutucando esse assunto, quando não presta atenção numa coisa, que é preciso de nós nos posicionarmos primeiro, para chegarmos ao sétimo selo. Sem esse posicionamento, sem essa preparação, nós não vamos chegar lá. Aí, para nós abreviarmos o tempo, não quero prendê-los muito, essa manhã, no parágrafo, vocês que têm aí, viu? Ele começa dizendo no parágrafo 5, este sendo o último dos 4 cavaleiros, creio que é uma das mensagens de maior importância para a igreja neste tempo.
Ora veja, ele falou que esse quarto selo é a mensagem, é uma das mensagens de maior importância, viu, para a igreja nesse tempo. Aqui no quarto selo, irmãos, ele fala sobre o bode, lá de Daniel, o bode, a estátua, a árvore, e ele diz assim: porém, sempre sendo a mesma coisa, o importante é que não se nos escape. Então nós poderíamos entrar em Daniel, mas nós não vamos entrar não, vamos passar para frente. Vamos para outras coisas, vamos deixar o Daniel quietinho ali. Agora, ele aqui, irmãos, nessa mensagem do quarto selo, ele aborda sobre o livro da redenção. Ele fala sobre o livro da redenção. E ele fala que, aqui no parágrafo 16, que o livro da redenção, selado com 7 selos, que ninguém no céu ou na terra podia abri-lo, vocês lembram disso, não é? E Eva e Adão haviam eles perderam, vamos juntos falar, eles perderam os direitos da palavra, digam, direitos da palavra, eles perderam as promessas, eles perderam a herança, viu? E eles perderam o controle da terra, e aí entrou o pecado, e eles cruzaram o abismo. Isso tudo, irmãos, eles perderam. Aí agora precisava de alguém, viu? Porque vocês sabem que Adão era um pequeno Deus. E ele podia chamar o leão igual você chama o seu gatinho, o seu cachorrinho, e ele vinha. A cobra não picava. Podia meter a mão na cova de uma cobra e ela não picava. Ele dava ordem para uma fruta vir na sua mão, lá, a última, lá em cima, ele não precisava de escada não. Ele dizia assim: eu quero aquela. Ela vinha na sua mão. Ele chegava e desviava o rio. Não quero você hoje aqui não, Pison. Chamava o rio Pison e dizia: olha, eu não quero você aqui não, quero você mais para lá. E o rio ia para lá. Então, ele tinha poder, controle, eles tinham controle, mas perderam tudo. Aí então, irmãos, quando ele cruzou o abismo, o profeta chegou aqui, houve necessidade que chegasse, no parágrafo 17, o cloro verdadeiro. Então aqui ele fala sobre o cloro verdadeiro, que muitos, ou mesmo Satanás, está tentando fazer com que o efeito desse sangue cesse na vida das pessoas. Aí eles ficam proibindo o altar, as chamadas de altar. Eles já chegam a dizer que já não existe mais salvação, que fechou o livro, o último foi o irmão Brana. E tantas bobagens, tantas coisas que não tem base na mensagem. Vocês veem que o irmão Brana, depois de ter pregado a mensagem Almas em Prisão Agora, ele chegou a chorar e dizer: Senhor, salve os meus filhos, e citou o nome de cada um deles. Ele clamou. Depois dos selos, ele chegou a dizer, eventos esclarecidos pela profecia e essas mensagens, ele chega a dizer assim, que o ministério do Senhor Jesus Cristo girou em torno de cerca de 86% de cura divina. E ele diz ainda nessas mensagens agora, que nós recebemos por último, que chegaria um tempo em que eles teriam vergonha do altar, como aconteceu na Inglaterra. Isso depois de 63, ele pregando sobre isso.
altar, imposição de mãos, e agora ele fala aqui no quarto selo, que eles haviam caído, e agora então foi necessário que chegasse o cloro verdadeiro, que fechou a brecha e tomou a mancha do pecado, e a tirou completamente e a devolveu a seu pervertedor original, Satanás, logo a Satanás, e ele agora espera seu tempo de ser aniquilado, conforme Apocalipse 12. Ele vai desaparecer, o nosso acusador e de nossos irmãos. Ele vai embora. Satanás vai ser exterminado, e ele sabe disso. Agora, isso ali mostra o que nós cremos. Parágrafo 17. Cremos que Satanás será completamente acabado e absolutamente aniquilado. Aleluia. Aí ele vem e diz: eu creio no presente, não no passado. Isso ele está pregando o selo. Eu creio que quando o pecado é confessado sobre a base do sangue de Jesus Cristo, será desfeito de tal maneira, é como quando se lança uma gotinha de tinta negra numa tigela de cloro e a desintegra, tornando-a seus químicos, e a leva outra vez à sua condição original. Assim também funciona o sangue de Jesus Cristo. Isso então coloca o homem novamente do outro lado do abismo, como um filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, viu? Novamente do outro lado do abismo como filho de Deus, e ele chega a ser reticências, pois até o poder criativo de Deus agora mora nele. Quando Deus manda que algo seja feito, assim será, e assim temos que chegar a ser. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí no parágrafo 19, ele faz uma afirmação. A igreja está muito longe, viu? Muito longe de onde deve estar. Creio que muitas vezes perdemos o tempo conjecturando. Interpretações, conjecturações e tantas coisas mais, viu? Perde o tempo conjecturando, viu? Conjecturando, em vez de encarar a situação. Quer dizer, não adianta, irmãos, a gente ficar criando coisas, viu? Para fugir da realidade. Criando coisas para fugir da realidade, do que nós devemos ser. Aí eu diria, isso até é covardia. Pessoas às vezes ficar fugindo, sabe? Buscando atenuantes, buscando meios para mais conforto, sabe? Espiritual. É bom prosperar, é bom você obter, etc e tal, mas tem coisa que não tem como fugir, irmãos. É real, nós temos que encarar a realidade, viu? Aí, em vez de encarar a situação, temos algo que dizer, e o direi no momento apropriado, tá? Então ele continua falando sobre o livro aqui da redenção, e no parágrafo 23 ele diz assim: não havia ninguém que podia abrir o livro, ninguém o entendia, porque era o livro da redenção, e Deus o Pai, o Espírito, tinha em sua mão, porque Cristo estava no trono como mediador, o único mediador, viu? O único mediador. E por isso não pode haver nenhum santo, nenhuma Maria, José, nem nenhum outro sobre esse altar, nem William Branham, nem Weber,
nem quem quer que seja. É um só mediador. Não adianta, porque aí quer se criar o seguinte: filho de Deus, filho do homem, entremeio, Deus encarnado num homem chamado William Branham, e se tornou o próprio Cristo, o filho do homem, entremeio, para chegar a filho de Davi no milênio. Aí faz o número 4. Mas 4 não é número de Deus. Deus é número 3. Satanás é número 4. Aí nós teríamos também 4 vindas. Primeiro para redimir, segundo a aparição dos 7 anjos, depois nós vamos ser arrebatados, aí depois Deus encarnado. Está tudo errado. Quem lê a mensagem, quem conhece a mensagem, não cai numa coisa dessa. É só mesmo os incultos, os analfabetos da mensagem, os pseudos intelectuais da mensagem. Nós vamos vendo isso aqui devagarinho e eu vou terminar daqui a pouco. Agora são 12:00 e eu espero que vocês tenham comido um ovo frito com farinha, com linguiça frita também, para aguentar aqui um pouquinho mais, né? Viu? Então, o profeta diz aqui na página, viu? Na página 6, que tudo tem que enquadrar com a palavra. Tudo tem que, nenhuma outra coisa serve, diz ele. O mediador é o Senhor Jesus Cristo. Então, todas estas ideias de interpretar, ou melhor, desculpem, de interceder com Judas para dirigir política, Santa Cecília para outra coisa, tudo isso é tolice. Eu não digo que essas pessoas não são sinceras, honestas no que fazem, porém estão erradas, estão sinceramente erradas. Então há um perigo da pessoa ser sincera e estar errado. O sinceramente é errado. Parágrafo 24. Viu? Então, ele fala aqui sobre o doutor Smith, Joseph Smith. Ele diz assim: porém essa visão, parágrafo 25, não foi de acordo com a palavra, portanto para mim está em erro. Tem que enquadrar com toda a palavra. Assim foi nas eras da igreja e com selos e demais coisas. Aí ele de novo vem e diz: então eu creio que o Cordeiro, parágrafo 27, se apresentou, eles não sabiam, João estava chorando porque não podia encontrar a ninguém no céu e nem na terra, porque todos estavam deste lado do abismo, do pecado, não havia nenhum homem. Agora, um anjo, desde logo, seria digno, porém tinha que ser um redentor semelhante, um ser humano, porém não havia tal pessoa, porque todos os homens haviam nascido pelo sexo, e se necessitava de um que houvesse nascido sem intervenção sexual. Então Deus mesmo proveu, aleluia. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Obrigado. Então veja bem, proveu, então no ser que nasceu da Virgem, o Deus foi Emanuel, e seu sangue foi o sangue digno. E quando cruzou o abismo e pagou o preço, e fechou a brecha para nós, aleluia, então ele se assentou como nosso mediador e ali tem estado. Meu Pai do céu. Aí nós poderíamos entrar naquele estudo que eu coloquei ali, vocês devem ter tirado cópias ou escreveram as referências sobre ele assentado
sobre o trono. Aqui nessa mensagem do quarto selo, ele fala sobre os 7 trovões. Também é outro assunto controvertido dentro da mensagem. Ele no parágrafo 29, ele diz assim: logo os 7 trovões soaram suas vozes estranhas, e João o ia escrever. Agora, ele soube o que foi, porém não escreveu, porque lhe foi proibido. Isso sim é um mistério, porque não está nem em símbolo, nem nada, somente sabemos que soaram. E aqui diz: os 7 trovões é quem vai dar a fé perfeita para o rapto. Mas é um segredo também. Então deixa Deus fazer na nossa vida. Aquele que começou em nós a boa obra irá. Onde é que está essa escritura? Exato. Filipenses 1:6. Aquele que começou em nós a boa obra irá aperfeiçoá-la. Você crê que foi Ele quem começou na sua vida? Então Ele vai aperfeiçoar, irmão. Ele vai aperfeiçoar. Ele começou, Ele aperfeiçoa. Ele não é homem para que minta. Ele quando começa algo, Ele termina. Ele faz. Ele termina. Aleluia. Agora, vamos para outro tópico. Tempo de espera. É aqui onde ele diz sobre o tempo de espera. Ele fala sobre aqueles que foram para o cenáculo e ali permaneceram até que do alto foram do Espírito Santo. Então ele fala sobre isso aqui. Nos parágrafos, viu? Aqui, ó. Nos parágrafos, aqui na página 10, vocês devem ter lido, vocês que leram em casa. Então ele mostra que nós estamos também num tempo de espera, irmãos. E esperar é a coisa pior que tem. Quando você marca encontro com uma pessoa, fala: olha, tal hora, você chega lá. E aí ele não vai meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e não vem. E aí a pessoa fica nervosa, aí a pessoa se irrita, porque ele não gosta, o ser humano não gosta de esperar, irmãos. Mas nós temos que exercitar isso aí. Nós temos que exercitar, viu? A paciência. Então nós vamos para a estatura de um varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência. Nós precisamos agora de muita paciência. Primeiro, paciência com Deus, porque Ele prometeu e nós estamos esperando aí, irmão Quincas, irmão Paulo, ele está esperando. E quando você está esperando, parece que o tempo não passa. É prova, é lutas, são dificuldades. E elas vêm. E você sai de uma luta. Tem um corinho que diz assim: a luta vem e passa, não desanimes não. Eu cheguei à conclusão que ele não podia cantar esse corinho mais. A luta vem e passa. Passa coisa nenhuma. Aí eu venho assim: a luta vem e volta, não desanimes não. Ela vai, você passa por uma, aí de repente, aí daqui a pouco começa outra. Você sai de uma e entra noutra. É uma luta, irmãos. E nós estamos vivendo esse momento de espera.
viu? De espera. Aí nós precisamos de vinho, porque o vinho, ele nos dá força, ele nos dá estímulo para nós continuarmos. E ele fala sobre isso aqui, nessa mensagem do quarto selo. No quarto selo, ele fala também, viu, sobre isso aqui, ó. Ó, que nós já falamos, parágrafo 68. Estamos vendo agora estas coisas em símbolos, como a igreja, por exemplo, é paralela com Noé, o qual entrou no pecado. Sim, chegaram, porém Enoque se foi primeiro, porque é o tipo dos santos que se irão antes da tribulação. Então, se Jesus veio, cadê a tribulação? Então nós estamos em grande tribulação. Mas não, a noiva não passa pela grande tribulação. Agora, aqui nessa mensagem, vamos pular alguma coisa aqui, parágrafo 125. Ele tem 3 poderes ou setores sobre os quais governa. Ó, Satanás, ele tem 3 poderes ou setores sobre os quais governa. Satanás governa, vamos dizer, sobre a terra, o céu e o purgatório. Aí o profeta diz, ele mesmo é uma trindade, porque assim é feito. Vem montado sobre uma trindade, seu poder é uma trindade, sua coroa é uma trindade, e seu cavalo é uma trindade. Então ele é uma trindade, um poder trino, uma tríplice coroa, e um cavalo em 3 ofícios, e ali está o quarto de novo, porque as 3 etapas de seu ministério o fazem uma só pessoa, Satanás encarnado. Foram, vamos dizer juntos, o anticristo, o falso profeta e a besta. Então, esses 3, irmãos, tipificam. Agora, Deus também se dá a conhecer na água, sangue e espírito. Vamos dizer, são 3 o que dão testemunhos na terra: água, sangue e espírito. E assim faz um cristão, um filho de Deus, pela palavra de Deus. Porém, esses 3 poderes convertem a ele num diabo. Viu? Isto aqui é água, sangue e espírito, o qual é de Deus. E aquilo ali é política, vamos dizer, política, religião e poder demoníaco, o qual misturado fazem o diabo. Agora, quando Cristo veio a primeira vez, ele veio como um mortal. Estou lendo o parágrafo 126. Ele vem 3 vezes, Cristo em 3, porém este, outro, vem em 4. Primeiro cavalo, segundo, terceiro e quarto. Então veja, na primeira vinda de Cristo, ele veio como mortal para sangrar e morrer. Correto? Amém. Essa foi a sua primeira vinda. A segunda vinda será no rapto, quando lhe encontraremos no ar, e ele será imortal. Agora a terceira vinda será quando vier como Deus encarnado. Amém. Será Deus Emanuel para reinar sobre a terra. Correto. São 3. Então, é o quarto selo, irmãos. Falando até sobre o barulho na igreja. Tem gente que não gosta de barulho. No 147 ele diz assim: alguém disse assim: as pessoas fazem demasiado barulho
e me põe muito nervoso. Você, em verdade, estará nervoso. Se chegar ao céu, pense como será quando todos chegarmos. Então, como será? Aí ele entra e fala sobre o amor. Nós estamos terminando, então, hoje, sobre o quarto selo. Alguma coisa vocês depois lerão em suas casas, mas aqui estão alguns tópicos nessa mensagem. Eu não vou entrar aqui sobre uma apostila sobre aparição e vinda, quem sabe em outra oportunidade, mostrando nas mensagens aparição e vinda. Agora, o importante, amados irmãos, nós estamos numa escola dominical, e escola dominical realmente é chuva seródia, né? E nós estamos com a chuva temporã e seródia ao mesmo tempo, não é? De enchimento com o Espírito Santo, não é? E com ensinamento, são as duas chuvas. Então, por isso é que nós precisamos, às vezes, devagarinho, conversando um com o outro, esclarecermos, falarmos sobre o que é a mensagem e perseverarmos, irmãos. Nós não temos que ficar seguindo linha tal, porque tem tantas linhas hoje na mensagem, mas tantas linhas, tantas maneiras de crer. E até mesmo entre aqueles que estão pregando agora, que ele já veio, entre eles existem discórdias, datas, um bota mais pimenta, etc. Mas não é isso que nós queremos crer em unidade. Porque o que diz Efésios 4? Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só esperança. E assim, então, irmãos, veja bem, não existem duas doutrinas. Não existem dois Espíritos Santos. Não existe dois Espíritos Santos. É um só. Então, haverá uma noiva que estará coesa, unida, em torno da mensagem, não de interpretações ou conjecturas, conforme ele mostra aqui no quarto selo. A igreja está longe de onde deve estar. Por quê? Porque perde tempo conjecturando. O que nós precisamos é encarar a situação. Não, eu tenho que ser um cristão cheio do Espírito Santo. Não adianta fugir disso aí não, irmãos. Porque sem o Espírito Santo, sem o sinal, que o profeta diz assim, que é a mensagem mais sobressalente de todo o meu ministério, o sinal. Então o sinal tem que ser pregado até o último momento. E outra coisa, por que nós devemos pregar o sinal até o último momento? Porque o profeta diz na mensagem perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, sabe o quê? Que a igreja que tem o Espírito Santo, ela continua pedindo do Espírito Santo, porque ela não é igual Laodiceia, que diz assim, eu já estou satisfeita, eu já tenho tudo. E aí vem mais um desafio. Se alguma igreja, se algum ministério está pregando que ele tem a terceira puxada em total evidência, então cria esquilos, ressuscita os mortos e etc. Para a tempestade, muda o clima, faça isso, que não fique somente em discursos, conforme diz Paulo, eu não vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração de poder. Porque a terceira puxada vai fazer isto, até chamar os filhos para a salvação, ou a mulher incrédula, ou o homem incrédulo. A obra vai ser completa. É aquilo que aconteceu na vida de Rat Moser. Não adianta, não me venha com balelas, com conversas.
com doutrinas de velhas caducas, com sensações de que já... Não. Não é hora disso, irmãos. Aí sim eu prego contra emoção e sensações. É bom ter o Espírito Santo, porque emoções e sensações não prova que você tem o Espírito Santo. Mas quando você tem o Espírito Santo, você vibra com a palavra. Aleluia, com assim diz o Senhor. Então permaneçamos no assim diz o Senhor. Deus os abençoe, irmãos. Pediria, aleluia, a irmã Sandra para cantar aquele hino sobre além da cortina do templo. Aleluia, que irmão.